última semana, nós caminhamos por esses capítulos 3 e 4, nós citamos alguns textos que eu disse que voltaria hoje, a partir daqui, para nós fazermos essa conexão. O livro daqui para frente, ele vai depois, dentro dessa base, essas primeiras aulas que nós estamos trazendo, elas são a base depois para a gente entender todos os benefícios realmente de um remido do Senhor. Mas para viver esses benefícios, para ter, sabe, para ter de Deus essa colheita de ser um remido, para viver esses benefícios, essas garantias, essas virtudes, essa qualidade de vida espiritual de um remido, precisa entender muito bem algumas questões muito importantes, alguns textos muito importantes. E hoje eu quero partir aqui de 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, está na página 77. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, irmãos, o eixo central desse versículo, por isso eu peguei a partir dele, nós vamos voltar aqui um pouquinho ainda na página anterior, na página 66, mas eu quero partir desse texto. Quem aqui assistiu a reciclagem da sexta-feira? Né? Quem assistiu vai lembrar bem, porque eu bati mais ainda nessa tecla. Se eu cheguei a comentar na terça, na sexta-feira eu falei mais ainda na nossa última reciclagem, que eu falei sobre Jonas, né? Jonas estava no barco ali em desobediência, e você sabe que o capitão do barco, o comandante, teve que jogar Jonas fora do barco. Então, com Deus sempre foi obediência ou desobediência. Tem muito crente aí sendo jogado fora do barco, pelo mundo espiritual. O que é jogar fora do barco nesse nosso contexto hoje? É deixar de experimentar todas essas benesses que nós vamos ver depois, mais para frente, nas próximas aulas, aí como remidos do Senhor. Então, nós precisamos ter essa visão da obediência, independente de qualquer coisa, acima de qualquer coisa, a obediência à verdade. À verdade. E aqui na página 66, ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 e 24, aliás, um pouquinho antes, na página 64 do livro, diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, traz a gente onde está o nosso catálogo, onde está a nossa constituição espiritual celestial. Está aqui, rígida, não tem que mexer em nada, tem que buscar por revelação e tem que seguir, porque é por esta palavra que nós fomos gerados. Nós fomos gerados por essa palavra, nós fomos gerados mediante uma semente corruptível, a palavra de Deus, é o que Pedro diz. Eu acho muito assertivo esse momento para nós, inclusive, né, ver o que você vê aí na sociedade, uma confusão, né? Se fala em Constituição, uns seguem, outros não seguem. Aqui não tem essa brincadeira. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ter polarização, ou é ou não é. Quando eu era criança, eu aprendi muito isso, né, com os velhos pregadores. O cristão tem que dizer sim ou sim. Não pode ser um mais ou menos. Sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. E para Deus? Sempre sim. Se é a palavra, se é Deus, se é verdade, é sim. Não dá para brincar com isso.
Depois também outro texto que nós usamos, que é assim, eu quis muito voltar nele hoje, está aqui na página 70, que diz lá, Hebreus 10, 38 e 39, diz, todavia o meu justo viverá por fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que retroceder é esse aqui? É deixar de seguir a verdade, é entrar em desobediência. O Senhor não tem prazer. Por isso ele diz, não se compraz a minha alma, porque não vai dar o resultado. Eu faria uma remissão nesse versículo com o Salmo 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4, diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Obedeça ao Senhor, e a alma dele se compraz, ou seja, qual é a alma de Deus? A alma de Deus, irmãos, é o projeto, é o plano de Deus sendo materializado em nossas vidas. E aí o versículo 39 deixa muito claro isso, porque tem muita gente que pensa que esse retroceder é deixar de seguir a Jesus, é perder a salvação, é ir para o inferno. Não. Paulo explica, é por isso que eu gosto das epístolas de Paulo, porque não tem dúvida nenhuma, tudo é explicado. Ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, ou seja, impossível, nós já fomos remidos. Na cruz do Calvário, esta remissão foi selada, foi o ponto de eixo central do projeto de Deus, até a cruz. Até Jesus morrer na cruz do Calvário, um tempo, da cruz para cá, outro tempo, agora somos remidos. E isso, eu digo sempre o seguinte, as pessoas, mesmo que não queiram, mesmo que queiram viver na lei, elas vão viver a graça porque a lei não está vigorando mais, não tem outro pacto vigorando. A pessoa apenas faz coisas desnecessárias, se desvia, desobedece, é uma desobediência, deixa de experimentar tudo aquilo que são os benefícios. Então ele diz, olha, a gente não vai retroceder para a perdição, ninguém mais aqui vai para o inferno. Ele diz, só que nós temos uma obrigação, ele diz, somos entretanto da fé. E para que nós somos desta fé? Ele diz, para a conservação da alma. Então, que conservação da alma é essa? Para a manutenção da obediência. Qual é a maior obediência que nós precisamos ter, irmãos? Existe uma chave, né? Os influencers, né? Os coaches gostam muito de chaves, um código. Eles usam muito, né? Existe um código que está em João 16:33. Sabe como é que você conserva a alma? João 16:33. Jesus disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Então você precisa ter o bom ânimo. Não deixe que o bom ânimo desvie, ou não deixe que o mau ânimo, que o desânimo, né, desvie você do projeto de Deus. É só ter bom ânimo. Procure esse bom ânimo. E é na palavra, é em Deus, é na Constituição Federal, aliás, Constituição Espiritual Celestial, não é isso? SEC, Constituição Espiritual Celestial. E aqui então, na página 71, né, já no capítulo 4, mortos ao pecado, mortos ao pecado, 1 Pedro 2:24, vai sedimentando isso, ele diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então, ninguém mais precisa se ver pecador. Aqui na página 72, inclusive, esse livro está lindo, né? Eu descobri essa semana que esse livro era da Dani. Sabe que a Dani, quem sabe os seus não degenera, né? Eu falei isso para minha esposa. Um beijo, Dani está sempre acompanhando a gente. A Dani, ela de vez em quando pegava os livros aqui na sala de missões e começava a estudar, e eu descobri que ela fez todas essas anotações que eu falei, amor, essa letra não é minha, nem foi eu que fiz, mas só que quando eu comecei a preparar o estudo, eu falei, está maravilhoso esse livro.
essa letra é sua? Ela disse, não, é da Dani. Então, olha, Dani, um beijo, obrigado, porque você já preparou o meu esboço todinho aqui, né? Cheio de papelzinho, cheio das anotações em vermelho, lindo. E, inclusive, ela sinalizou aqui, botou uma exclamação, né? Nesse comentário da página 72, logo no segundo parágrafo, quando diz assim, quantos pecados praticou o Senhor Jesus Cristo para ser batizado? Nenhum. Ele se batizou, entre outros motivos, para cumprir a lei, por isso o fim da lei é Cristo. Então, são comentários que o apóstolo vai trazendo nesse livro, que é muito importante você ler, claro, que vão ainda fundamentar muito mais com relação a todos esses rudimentos, essas práticas da lei, que dispensa até comentar com você aqui, né? A cada vez a gente vai fundamentando um pouco sobre isso, mas o que me traz para o nosso tema de hoje é essa conscientização tão grande de uma obra tão perfeita que sequer você vai pensar nessas questões de jejum, de vigília, de pagar o preço, de lamber o pó da terra. Não. Você vai avançar para essa condição de uma segurança espiritual, já para nem mais se sentir um pecador. Você não é um pecador, você comete pecados, porque nós estamos numa carne que é sensível, é suscetível a pecar, deseja o pecado, sabia? A carne de todos nós deseja o pecado, mas você não é um pecador, você não tem prazer no pecado, mas você peca, sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Eu sempre digo, o ímpio nem peca, o ímpio já é do pecado, ele já foi projetado para viver pecando, então ele não peca, quem peca é o filho de Deus quando desobedece. Então, essa segurança que eu quero que você tenha, porque aqui bem no meio, na conclusão desse terceiro parágrafo, o apóstolo diz assim, se alguém vive em pecado, ainda não se manifestou na sua vida a justiça de Deus. Então, quando você tem a justiça de Deus, sabe, quando você tem a tua mente, o Espírito cerceando, você tem aquele toque, você tem o cair em si. Você não consegue mais viver pecando, você não consegue ter prazer no pecado. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Versículo 14, no qual temos a redenção e remissão dos pecados, é o versículo, irmãos, que o apóstolo, inclusive, reforça aqui, mostrando o seguinte, duas coisas aconteceram diante de Deus. Nós estamos redimidos e remidos, ou seja, no passado havia apenas a remissão, agora há também a redenção. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora nós temos uma qualidade, é por isso que eu digo que a nossa pregação, a pregação da graça de Deus genuína, ela vai além de ensinar sobre a salvação, ela ensina também uma qualidade de vida espiritual. Então a pessoa não pode hoje ficar se olhando e achando que Deus está condenando ela, ela tem que estar sempre pensando o seguinte, eu tenho um perdão dos meus pecados, eu tenho um Deus que hoje que está aberto, acessível, não é uma questão de pagar o preço, apenas de obedecer. Obedeceu, abriu o coração, se inclinou às coisas de Deus, tudo vai se manifestar, tudo vai se materializar. Agora a nossa carne fica presa a essas pendências antigas. E aí ele traz Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então tudo que Deus planejou antes da fundação do mundo é um roteiro, eu tenho dito aqui, por isso que é interessante você depois assistir às aulas anteriores, para você ver essa conexão. É um roteiro, a nossa vida nessa terra é um roteiro de Deus, e nós vivemos hoje, o momento que nós vivemos nessa terra, é o momento da justificação, é o momento da remissão. Hoje nós temos que entender esse quadro,
esse quadro daquilo que já foi selado, que já foi resolvido, e nós temos hoje essa condição especialíssima de Efésios 1:18, só precisamos agora enxergar, e é com os olhos espirituais. Ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória na herança dos santos. E há esse plano perfeito, há essa conclusão, que Paulo deixa claro em Hebreus 9, versículo 12, ele diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Quer dizer, bispo, que é certo hoje eu ficar dizendo: leva-me além, leva-me à sala do trono, lava na inocência minhas mãos. Irmãos, e Deus fica dizendo: tudo isso já foi feito. Tudo isso foi feito por um sacrifício só, você só tem agora que me obedecer. Já obtivemos a eterna redenção. Está no versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador de nova aliança. Hebreus 9:15, nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então nós não temos tempo a perder mais, nós precisamos avançar, porque nós vivemos nesse tempo da nova aliança, nesse tempo. O versículo 20 diz: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. É o nosso tempo. Eu faria uma remissão com todos esses textos aqui de Hebreus, com o capítulo 11 ainda de Hebreus, versículos 39 e 40, coloca para a gente, Joás, Hebreus 11, 39 e 40, olha. Ele fala dos heróis da fé, ele começa falando da lógica espiritual da fé, lá no versículo 1, dizendo que a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Depois, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fala de todos os heróis da fé, daqueles que no tempo deles chegaram a ser heróis, mas eles não atingiram a promessa, coisas que eles disseram que eram para o nosso tempo, e agora ele fala de nós. Ele diz: todos eles obtiveram um bom testemunho, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, eles não tiveram essa realidade de remidos do Senhor. E ele esclarece, ele diz: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Nós temos a concretização da promessa. É como eu sempre digo, Sadraque, Mesaque e Abdenego entraram na fornalha e eles não sabiam o final do filme deles. Nós sabemos. E eu fico vendo pessoas hoje aí que não entendem que este mundo é uma fornalha aquecida 7 vezes e ficam apavorados, ficam desesperados, ficam achando que vai dar errado. Irmãos, não deu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, não pode dar conosco. Mas tem que entender essas bases para viver esta realidade. Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz: também nele estáis aperfeiçoados. Desculpe, meu irmão, vou usar aqui um termo carioca, você é o cara. Você é o cara. Irmãos, nós somos a nata do cristianismo, nós temos uma condição hoje poderosa, maravilhosa. Ele disse: olha, você foi aperfeiçoado, você tem que se... Às vezes vão dizer: olha, isso é soberba. Não, irmãos, nós fomos aperfeiçoados. A nossa carne que não acredita em nada disso. Faz uma bagunça tremenda se a gente deixar. Agora, anda no eixo espiritual para você ver a diferença. Então, ele continua dizendo: ele é o cabeça de todo principado e potestade, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos,
mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Essa circuncisão de Cristo, ela denota o quê? Uma ligação, sabe, incondicional, uma ligação na palavra, uma ligação que nada mais pode separar. Porque na lei, na tradição, eles acham que é o batismo. Não. Se você errou, meu irmão, você inclusive tem que batizar de novo. Porque eles pensam no batismo do arrependimento de João Batista. Não, agora foi tudo perfeito. Esse texto aqui, ainda no versículo 12 ao 14, de Colossenses, explica isso. Ele diz, olha, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, quer dizer que todos nós já fomos batizados. E eu sempre, quando falo de batismo, eu brinco dizendo, sabe como nós somos batizados hoje? Na palavra. Eu digo que a igreja Cristo Vive é a igreja que mais batiza, porque esse é o batismo que vale hoje. Nós temos que ouvir a palavra, receber a palavra, e a palavra vai nos lavando, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Está na palavra. E isso vai trazendo o que? Essas verdades espirituais. Que o nossa mente espiritual precisa desse alimento. Eu digo sempre, quem você alimentar mais, vai ficar mais forte. Tem gente que podia estar aqui ou pela internet alimentando o espírito nessa hora e está aí nos sensacionalistas da vida alimentando a carne. Isso vai fazer uma diferença, com certeza. Malaquias, que é um livro que termina com a palavra maldição, que é o último livro, antes de entrar o livro de Mateus, né, o ministério de Jesus, e Malaquias, então termina com a palavra maldição, para você ter uma ideia, mas no capítulo 3, versículo 18, diz, haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Lá para frente, é hoje, a diferença é hoje. Hoje é a hora da diferença, então temos que ter essa segurança, olha, tendo sido sepultados, juntamente com ele, e ressuscitados, mediante a fé no poder. Que coisa poderosa, que coisa ampla, de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, quer dizer, foi cancelado ou não foi? Tem gente que por causa daquilo que Jesus falou lá, na hora do batismo de João, quando Jesus disse, não, me convém cumprir toda a lei, eu não vim para revogar. Claro, da carne não veio para revogar, mas o Cristo ressuscitado e glorificado revogou e anunciou isso ao apóstolo Paulo. E ele diz, olha, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quer dizer, não tinha mesmo. O Cristo da carne não veio para revogar. Ele não veio. O da carne veio para cumprir a lei, confirmar todos os profetas. Por isso ele pagou o preço, por isso ele acabou jejuando, por isso ele foi batizado, por isso ele foi circuncidado, ele seguiu todo aquele ritual da lei, para que nós hoje não precisássemos mais. E pela sua morte, ele concluiu tudo isso, e ele cancelou quando? Na cruz do Calvário. Cancelou, revogou, não tem mais lei de condenação sobre as nossas vidas. Lembra, Jesus falou, tetelestai, está tudo resolvido. Nós temos condições espirituais hoje de vivermos essa superioridade, irmãos. 1 Pedro 1:22, volta a esse texto aqui, porque ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência. Então, irmãos, diga, obedecer. Está aí o segredo. Se você obedece, você está morto ao pecado. O pecado, ele não tem domínio sobre as nossas vidas. Em 1 Pedro 1:10-12, diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, quer dizer, ele mostra
que os profetas viram de longe tudo isso, esse texto. Não vou ler o texto todo, mas ele conclui o versículo dizendo: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas que anjos anelam para escutar. Quer dizer, nós temos um privilégio tão grande hoje, que acreditem, existe um ministério angelical à nossa volta aqui, atento, ouvindo aquilo que Deus está falando através das nossas vidas. E para as nossas vidas, e Romanos capítulo 10, versículo 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Foi outro tempo com os próprios discípulos. Para você ter uma ideia, Jesus na Via Crucis, eu gosto muito de usar esse texto, até às vezes tem coisas que eu não quero comentar, digo, João 16, 12, aí já sabem. Você sabe o que está escrito em João 16, 12? Jesus disse assim: muito tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, às vezes a coisa é tão dramática, eu digo, não, João 16, 12, muito tenho a vos dizer. E olha, os discípulos não tinham, quer dizer, era outro tempo, eles não podiam. Estão vendo como é que Hebreus, que nós lemos o Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40, amarra muito bem tudo isso? Aí, para o nosso tempo de hoje, nós já lemos esse texto, né, que realmente você deve estar anotando na escola de capacitação e crescimento espiritual, é como um doutorado. Vamos aqui tratando e levando e comentando, e é bom que você vá anotando, fazendo suas remissões. Que bom que a Dani aprendeu isso nesse livro aqui, está todo rabiscadinho, está lindo, está uma bênção. Romanos capítulo 8, versículo 10 diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quer dizer, nós temos, é como Paulo diz, nós temos esse tesouro, é vaso de barro, mas um tesouro, né? Então é vaso de barro, mas também é vaso de honra, também é vaso de glória, porque nós temos hoje o Colossenses 1:27, que você pode fazer essa remissão: Cristo em vós, a esperança da glória. E Romanos capítulo 6, versículo 7, diz: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você romper com toda a lei, se você deixar morrer toda a lei, você está justificado do pecado. Você tem que entender que o pecado vai bater a porta, mas você tem condições espirituais para superar qualquer dificuldade, qualquer situação no Espírito. No Espírito. Eu não posso deixar de citar aqui Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, ele disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quer dizer que há uma conexão entre esse texto do versículo 7 ao versículo 12 de Romanos, que, claro, capítulo 6 de Romanos ao capítulo 8, você deve ler sempre na sua casa. Capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos é um resumaço daquilo que é ligação e conexão entre carne e espírito, que lá do 37 ao 39 diz: nós somos mais do que vencedores, nem a morte, nem a vida. Aí você tem essa segurança, ele disse no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ah, bispo, mas a casca de banana... casca de banana. Irmão, você não sabe que a casca de banana faz escorregar? Tira a casca de banana. Estou te dando aqui um curso de técnico de segurança do trabalho na vida espiritual. O que acontece quando a gente faz um curso desses, igual eu fiz? A pessoa olha, às vezes, uma situação, não vê nada. Quem é técnico de segurança do trabalho, ele olha uma pocinha à toa de água. Às vezes estou no shopping.
Eu passo no shopping, vejo lá que alguém derramou um pouquinho de Coca-Cola, alguma coisa, eu chamo o segurança, né, amor? Ó, tem que colocar uma placa ali, piso molhado e tal. Por quê? Porque outros não pensaram nisso. Mas eu já vejo ali uma senhora pisando, escorregando, caindo, se machucando. Então, eu quero que você tenha essa holística espiritual de estar atento a todos os riscos. E aí, meu irmão, você vai ver a casca de banana, você vai atuar na prevenção, você não vai esperar, você não, como diz o carioca, você não vai dar mole para o azar. Você vai identificar de longe o pecado, e você vai dizer, peraí, estou fora, meu irmão. É casca de banana? Estou fora. Mas se você fica distraído, se você não tira a casca de banana, se você não puxa o fio com o pé, se você não chuta aquele laço, né? Chuta aquele laço, meu irmão. Aí vai ficar reclamando, vai ficar dizendo, não, mas era uma casca de banana, não, mas eu escorreguei. Romanos 6,14 diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. No finalzinho da página 80, o apóstolo faz uma pergunta, ele diz, mas qual é o limite para se perder tudo o que Deus fez? Ele mesmo responde, não há limite. O que Jesus fez jamais se perde. Deus disciplina, corrige e açoita, mas não retira o que Ele nos deu. Então já está feito, já está seguro. Judas 24 diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, quanto à salvação, quanto à nossa redenção, não tem como. E quanto à remissão, quanto a viver nesses benefícios, é só nós nos ajustarmos. É só, como diz o popular, não dá mole para o inimigo, né? A pessoa age por impulso. Vai ao Deus dará, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E acha que vai experimentar essa segurança, não, vai viver a expectação de juízo. Vai viver a correção. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim, ora, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É por isso que eu disse a vocês que eu teria que continuar neste tópico, porque eu vi que esses textos todos, eles amarravam algumas questões muito importantes de nós entendermos aqui. E eu preciso comentar com você. É que às vezes a gente diz assim, eu não posso perdoar. Como é que eu vou perdoar? Teve até um grande líder, salvo engano foi Abraham Lincoln, que disse, perdoe seus inimigos, mas não esqueça seus nomes, né? Alguma coisa parecida assim. Parece que foi ele, não vou afirmar aqui agora, também não sou coach para ficar tendo que ensinar esse tipo de coisa para você, só para dizer a você o seguinte, perdoe seus inimigos, esqueça o nome deles, perdoe, deixe de toda forma, sabe, qualquer maldade que façam com você. Claro que às vezes a gente aflora na hora, normal, você é ser humano, não é que você talvez não tenha uma reação, mas logo você tem que cair em si, perdoar, esquecer, deixar, porque olha, às vezes você diz, mas como é que eu vou perdoar se a pessoa não parou de fazer errado? Lança o perdão, limpe a sua alma. Bispo, então, puxa, ontem, anteontem, não interessa, é passado. Agora você com Deus, confesse e deixe. Confesse e deixe. Se você tiver que acertar alguma coisa, acerte. Acerte. Não, mas me ofendeu e tal. Mas e você? Também não ofende ou também não ofendeu? Se você ofende ou ofendeu, peça perdão.
Fique você puro, confessa e deixa, alcança a misericórdia, alcança os benefícios da remissão. Então, isso é mortos ao pecado. Nós estamos na nossa aula 5 hoje, parte 2. Parte 2 desses 2 subtemas. Nós estamos concluindo aqui com mortos ao pecado. Confessa e deixa, alcança misericórdia. E você leva uma vida, olha o Salmo 103, versículo 1 a 5, diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, de coroa, de graça e misericórdia. Redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. Receba o Senhor. Então, amados, a página 82 conclui dizendo assim: esta é a nossa atitude diante de tanta graça, de tanta bondade do Senhor. Somos renovados na juventude e na mocidade, para na velhice desfrutarmos de toda sorte de bens, ou seja, o remido do Senhor viverá uma velhice com dignidade, com saúde, com provisão total e abundância em todas as áreas. Todos os remidos terão uma velhice ditosa. Os remidos são santificados, completos, perfeitos, livres do poder do diabo, sem condenação, têm a garantia do sangue de Jesus. Por isso podemos dizer: Abba, Pai. Aleluia. Romanos 5,12, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória do nosso Deus. Só pode dizer Abba, Pai quem vive a verdade, quem obedece, que anda nas 4 linhas da nossa SEC, Constituição Espiritual Celestial. Estes podem dizer Abba, Pai. Quem vive a verdade revelada, honrando o sangue da aliança e o Espírito da graça. Glórias a Deus, glórias a Deus. Remidos do pecado, mortos ao pecado. Esta foi a nossa aula 5, a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus, obrigado, Pai. As bases estão lançadas nessas primeiras 5 aulas, Pai. Entendemos que há uma condição de remissão total e que nós vamos viver gloriosamente nesta terra, tempos maravilhosos, Senhor. Este ano, Deus, que ainda temos, Pai, alguns dias, Senhor. Um mês e alguns dias, Pai. E muita bênção. A plenitude da Tua graça, Senhor. O Teu avivamento, muita vitória. Muitos vão olhar e vão dizer: este povo está vivendo grande avivamento, sim. Ainda este ano, Pai. Ainda este ano. Com gratidão, mas também com segurança, Senhor. Eu encerro esta nossa escola de capacitação de hoje com a oração da fé. Grato a Ti, por esta remissão maravilhosa, que nos dá uma condição de vida espiritual de perfeitos em Ti.
gabaritados para vivermos de glória em glória. E que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho, se manifestem não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são remidos do Senhor. E o povo remido do Senhor, diga amém, amém e amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, sua glória. Vou levantar, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.